Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o maior clube do mundo, a maior instituição do planeta Terra, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então se você, assim como eu, for torcedor do Vasco, deixa aí o like neste momento, se inscreva também no canal se caiu aqui de paraquedas, se for a sua primeira vez. Estamos aí quase chegando nos 113 mil inscritos. A sua inscrição é muito importante. Bom, vamos chegando aí nesse sábado para comentar as principais notícias do Vasco da Gama. Infelizmente tem uma que vai deixar o torcedor bastante chateado, que é sobre o Germancano, a gente vai falar sobre isso, mas tem declaração aí de novo reforço, teve estreia do novo CT, então tem algumas coisas positivas também. O vídeo começa depois da vinheta que roda agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos aqui direto para as informações, né? Primeiro falando sobre o atleta Vico do Vitória. Surgiu ontem nas redes sociais que o Vasco tinha o interesse nesse jogador que é do Grêmio, mas que está emprestado ao Vitória, mas o André Mazzuco, diretor executivo do Vasco da Gama, negou qualquer interesse do Vasco no jogador Vico do Vitória. Então não passou aí de boatos de rede social, o Vasco não tem interesse nesse jogador. E ontem foi dia de estreia, né? Ontem o Vasco estreou oficialmente os treinamentos no novo CT, teve atividade ontem lá, a primeira, então foi um dia que entrou aí para a história do Vasco, esse CT aí construído com a ajuda da torcida, né, com o dinheiro doado pelos torcedores, com campanha nas redes sociais, enfim, uma conquista da torcida do clube, um patrimônio que fica para sempre, né? O Vasco adquire mais um patrimônio que vai ficar para sempre, como é São Januário, aí um grande orgulho do torcedor do Vasco, São Januário construído pelos torcedores, e agora a nossa geração também, mesmo nessa draga danada que o Vasco vive nos últimos 20 anos, é uma torcida que sempre chega junto para apoiar e fazer tudo que o clube propõe. E não foi diferente com o CT. CT aí é construído com a ajuda dos torcedores. E ontem a estreia oficial, né, do novo CT. E o treinador do Vasco, o português Ricardo Sapinto, até postou nas redes sociais sobre a honra, né, de participar do primeiro treinamento no CT do Vasco da Gama. Tá aí passando um print do Instagram dele. Ele disse que é um grande orgulho inaugurar o CT do Vasco, né, estar presente no primeiro treino do centro de treinamentos do Vasco da Gama. Então tá aí mais um momento muito bacana, né, da história do Vasco. Mas vamos começar agora com coisas não muito legais, né? Vamos falar do assunto principal do vídeo de hoje, que é Germancano. O Vasco vai ficar sem Germancano para a partida decisiva contra o Caracas na quarta-feira, primeiro jogo aí da segunda fase da Copa Sul-Americana, né? Uma competição que o torcedor do Vasco lá no fundinho tem aquela esperança, né, do Vasco ir longe, de conseguir, quem sabe, brigar pelo título. É um torneio que não é tão difícil assim. Até disse no vídeo de ontem que o maior adversário do Vasco nessa competição é o próprio Vasco, né? Porque se a gente for pegar os outros times, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, mas o Vasco não passa nenhuma confiança para o seu torcedor. E agora a gente ainda recebe essa informação aí que deixa o torcedor muito preocupado da lesão do Germancano. Não é uma lesão muito séria, né? Vocês provavelmente se lembram que o Germancano sentiu no aquecimento contra o Corinthians, não participou da partida contra o Corinthians, e ontem, após um exame de imagem, foi detectada aí uma leve lesão no atacante do Vasco e ele vai ter que ficar pelo menos 10 dias longe dos gramados. Então não joga contra o Caracas e talvez também não jogue contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser um desfalque importantíssimo e duríssimo aí nessas duas partidas. E a gente fica na torcida para que pelo menos no jogo de volta o Cano esteja em ação, né? Que o Vasco possa contar com seu artilheiro na partida lá da Venezuela. Aqui na quarta-feira, no primeiro jogo, provavelmente o Vasco vai de Ribamar no ataque. Que fazem, cara? Tá complicado aí pro nosso lado, é uma maré de azar que tá aqui em cima do clube e não vai embora de jeito nenhum. Germancano aí fora por 10 dias. Que situação, meu amigo. Outro jogador que não jogou contra o Corinthians foi o Martim Benítez. Cano e Benítez são ali os dois principais jogadores do Vasco. A situação do Benítez é um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim, né? Ele está entregue à transição física, ou seja, já fez fisioterapia e tal, já está na transição ali, treinando com bola, né? Então a expectativa é que ele jogue sim na quarta-feira contra o Caracas da Venezuela. Mas, de toda forma, não dá pra gente deixar de comentar aqui sobre essa preparação física, esse planejamento do Vasco,
que aparentemente foi feito de uma maneira muito errada, né? Poupou, por exemplo, o Benítez em várias partidas importantes do Campeonato Brasileiro e mesmo assim o jogador contra o Corinthians ficou de fora por conta de lesão. Agora o Germancano, por exemplo, parece que está ali quase se estourando também fisicamente, vai ficar 10 dias fora por conta de lesão. Então acho que esse planejamento pode ter sido feito aí de uma maneira inadequada, né? Tá chegando aí os jogos importantes do campeonato, os jogos importantes de Copa Sul-Americana e o Vasco ficando aí sem os seus principais jogadores. Muito complicado, e a gente deseja aqui uma boa recuperação pro Germancano, talvez o principal jogador, o ídolo hoje da criançada que torce pro Vasco da Gama, e é muito complicado aí ficar sem ele para essas partidas decisivas, porque são 2 jogos decisivos, né? Além do jogo contra o Caracas na quarta-feira, que é eliminatório, a partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro também é muito decisivo. O Vasco tem que vencer, o Vasco não pode mais se dar o luxo de não vencer, ainda mais contra o Goiás, que é um adversário direto lá da parte de baixo. Então, enfim, vamos lá, né? Vida que segue. E para encerrar o vídeo aqui, vamos falar de Léo Matos, o novo lateral do Vasco da Gama, que está chegando aí no Rio de Janeiro para assinar contrato e ser anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. Na sexta-feira, também conhecido como ontem, o Léo Matos assinou lá sua rescisão com o PAOK da Grécia, né? Clube onde ele era ídolo, muito querido pela torcida, tinha um ótimo salário, enfim, e aceitou o desafio de jogar no Vasco da Gama. Léo Matos tem 34 anos, já uma idade um pouquinho avançada, né, podemos dizer assim, mas óbvio que a gente torce para que ele chegue, ganhe essa posição de titular, que o Vasco precisa muito de um lateral direito. Enfim, e ontem em entrevista ao Globoesporte.com, o jogador explicou por que aceitou trocar o conforto da Grécia, o conforto de um clube onde ele era ídolo, para vir jogar no Vasco da Gama. Então abre aspas aqui para Léo Matos, o novo lateral do Vasco. Decisão muito fácil de tomar. Quando o Vasco me procurou e fez a proposta, nem pensei 2 vezes. Existe uma série de razões para eu ter optado pelo Vasco, mas a gente está falando do Vasco da Gama, né, que é um clube enorme no Brasil. Decidir trocar um time pelo Vasco não é difícil, é uma decisão muito fácil. Temos aqui alguns números do Léo Matos, né, que apesar de jogar na defesa, ele fez muitos gols lá pelo PAOK da Grécia. Foram 26 gols em 165 jogos, e ele explica que tomou gosto, né, por marcar gols, que costuma chegar na área, costuma até fazer gols de cabeça, né? Ele tem mais de 1,80 m, tem 1,84 m, então abre aspas aqui também para essa fala dele. Sempre sobrava uma bola e eu tenho um ponto forte. Por eu jogar futevôlei desde pequeno, tenho uma ótima facilidade no cabeceio. Fiz muito gol de cabeça. Todo mundo aqui comenta que sou o maior artilheiro entre os defensores da história do PAOK. Então é um lateral que faz gol, né? Como o Iago Pikachu, que também é um lateral que faz gol, mas que esse ano não conseguiu fazer nenhum golzinho, se eu não me engano. O Iago Pikachu estava numa fase tenebrosa. E é isso, meu amigo. Seja bem-vindo aí, Léo Matos, novo lateral direito do Vasco da Gama. Vai ter que ajudar bastante o Vasco, porque a posição tá bem carente, né? A lateral direita talvez seja a posição mais carente desse elenco do Vasco da Gama. Essa foi a primeira edição do nosso Giro de Notícias desse sábado. Mais tarde eu tô de volta para conversar mais sobre o Gigante da Colina. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, até a próxima.